Olá pessoal, nós somos do grupo 2 e hoje a nossa aula tem um tema muito importante, homeostase em animais. A nossa aula conta com alguns tópicos, conceito da homeostase, a homeostase em animais ectotérmicos e endotérmicos e controle da temperatura corporal. O que é homeostase? Bem, a homeostase é a tendência existente em alguns organismos para o equilíbrio e conservação de elementos fisiológicos e do metabolismo através de alguns mecanismos de regulação. É possível identificar vários tipos diferentes de homeostasia em animais. Estudaremos hoje sobre a homeostasia térmica, ou termorregulação. Como os animais controlam sua temperatura? Para falar sobre o controle da temperatura corporal, nós vamos falar sobre dois tipos de animais. Os animais ectotérmicos, que também são chamados de psilotérmicos ou animais de sangue frio, e os animais endotérmicos, que também podem ser chamados de homeotérmicos ou então animais de sangue quente. Mas você sabe a diferença entre esses dois? Bom, nessa aula vamos ver isso. Primeiro, vamos pensar nos animais ectotérmicos. Os animais ectotérmicos variam sua temperatura corporal de acordo com a temperatura do meio ambiente. E para entender melhor essa ideia, vamos analisar o seguinte gráfico. Esse gráfico relaciona a temperatura ambiental e a temperatura corporal do animal. Como já falei, a temperatura corporal desses animais varia de acordo com a temperatura ambiental. Se a temperatura ambiental está alta, há mais calor para os animais, e aí os animais ectotérmicos vão absorver esse calor e sua temperatura corporal vai aumentar. Essa é a representação gráfica dos animais ectotérmicos. E se a temperatura ambiental estiver mais baixa, o que vai acontecer? Vai acontecer justamente o contrário. Se a temperatura ambiental é menor, a quantidade de calor disponível para o animal é menor, e aí a sua temperatura corporal vai ser menor. Como exemplos de animais ectotérmicos, nós temos os répteis, os anfíbios e também os peixes. Agora vamos pensar nos animais endotérmicos. Para entender aqui, vamos analisar um outro gráfico, que também relaciona a temperatura ambiental e a temperatura corporal dos animais. Os animais endotérmicos mantêm sua temperatura mais alta e constante. E como seria a representação gráfica nesse caso? Seria essa. Isso significa que mesmo que a temperatura ambiental aumente demais, a temperatura corporal não vai variar tanto, nem em maiores temperaturas, nem em menores temperaturas. A temperatura dos endotérmicos sempre é constante, tende a ser constante. E como exemplo nós temos as aves e os mamíferos. Agora vamos ver as desvantagens e as vantagens de ser ectotérmicos e endotérmicos. Nos dois casos, existem vantagens e desvantagens. Por exemplo, uma vantagem dos ectotérmicos é que eles podem sobreviver em lugares pobres de alimento. Isso porque eles não precisam se alimentar constantemente. Para os animais conseguirem manter a temperatura corporal constante, como acontece com os endotérmicos, há gastos de energia. Então, esses animais precisam se alimentar constantemente para produzir energia e calor para aquecer o organismo. Os animais ectotérmicos não precisam fazer isso, e é por isso que os animais ectotérmicos conseguem sobreviver em locais pobres de alimento, como por exemplo nos desertos. Nessas regiões encontramos predominantemente animais ectotérmicos. E qual seria a desvantagem de ser ectotérmico? A principal desvantagem é a dependência da temperatura externa. Alguns répteis desenvolvem alguns comportamentos que estão relacionados com essa dependência. E quais seriam esses comportamentos? Se está muito frio, os répteis se expõem ao sol. E se está muito calor, eles procuram lugares sombreados e ricos em água. Os crocodilos, por exemplo,
permanecem um tempo com a boca aberta para dissipar esse excesso de calor corporal. Agora vamos para os animais endotérmicos. Quais são as vantagens e desvantagens? Os animais endotérmicos permanecem com a temperatura corporal constante e isso acaba influenciando na atividade das enzimas. Isso permite que os animais endotérmicos ocupem ambientes frios. A desvantagem é a necessidade constante de se alimentar. Isso porque, como eu já falei, para a manutenção da temperatura corporal, há gastos de energia. E durante a alimentação, esses animais obtêm carboidratos que vão ser utilizados durante a respiração celular para a produção de energia e de calor para a manutenção da temperatura. Vejamos alguns exemplos de animais ectotérmicos em lugares sombreados, ricos em água e se expondo ao sol. Lembrando que a termorregulação em organismos endotérmicos é conseguida através de processos de retroalimentação negativa controlados pelo hipotálamo. Já os seres vivos ectotérmicos possuem mecanismos comportamentais que permitem ajustar a temperatura do corpo. Esses animais não possuem virtualmente mecanismos para conservar ou regular o calor interno. Controle da temperatura corporal. Primeiramente, vamos dar a definição de temperatura. Temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um corpo ou sistema. Trocas de calor. As trocas de calor acontecem porque o calor é um tipo de energia que transita entre os corpos para ocasionar o equilíbrio térmico. Mas o que é calor? Calor é energia térmica que transita entre os corpos de temperaturas diferentes. Equilíbrio térmico. Sabemos que os animais ectotérmicos precisam de fontes externas para equilibrar sua temperatura, de acordo com os conceitos físicos. O equilíbrio térmico ocorre quando um sistema ambiental e animal atinge a mesma temperatura após trocas de calor. Já os animais endotérmicos elevam sua temperatura corporal e a mantêm constante a partir de mecanismos internos, ou seja, o próprio metabolismo do animal consegue controlar sua temperatura. Só para fechar essa aula, vamos dar uma dica. A dica é para vocês não confundirem animais endotérmicos e animais ectotérmicos. É bem simples, basta olhar para o nome. Por exemplo, endo significa dentro, termo vem de calor. Então, os animais endotérmicos conseguem manter a sua temperatura corporal constante graças à produção do calor pelo próprio metabolismo. Já os animais ectotérmicos utilizam o calor externo, o calor do meio ambiente para se aquecer. Ecto significa justamente de fora. Esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. E aí, vocês já conseguem reconhecer a diferença entre um animal endotérmico e um animal ectotérmico? Bem, verificaremos isso em nossa atividade em sala de aula. Então é isso. Terminamos aqui, espero que tenham entendido e até a próxima aula.